Então, vamos dar aqui continuidade à nossa aula na parte 3. Vamos entrar agora para a parte das alavancas, né, os instrumentais de fazer a extração do dente propriamente dita. A alavanca é um dos mais importantes instrumentos para a extração dentária. Tem como função luxar dentes do osso adjacente, circunjacente, antes da aplicação do fórceps. São usadas também para remover raízes fraturadas ou seccionadas cirurgicamente dos alvéolos. Os componentes das alavancas são o cabo, a haste e a lâmina. De acordo com sua indicação, a alavanca difere do formato da sua lâmina. Então, como vocês podem ver aqui, a alavanca, ela tem vários modelos, né? Mas em termos geral, a maioria já vem possui, né, a haste antes de chegar na ponta ativa e o cabo. O que difere uma alavanca da outra é em questão da lâmina, ponta ativa. E como vocês podem ver aqui do lado, tem vários tipos de alavancas, né, que cada uma tem a sua função, para usar em determinado local, em determinada posição do dente na nossa boca. E essa alavanca que vocês estão vendo aí é uma das mais utilizadas, que é a alavanca reta. Mas vamos aqui conhecer as outras alavancas. Então, os tipos de alavancas. Temos a reta apical. Na verdade, as apicais, que são essas primeiras que vocês estão vendo aqui. Essas são as alavancas apicais e possuem uma reta e as curvas. Elas são muito indicadas, a principal indicação dela é para utilizar para extração de raízes dentárias, né? Raízes residuais ou raízes fraturadas. Então, a reta apical ela serve para luxar dentes e raízes superiores. E existem vários tamanhos de lâminas. Já a curva apical, ela serve para luxar os dentes e raízes inferiores. O jogo ele é composto por duas alavancas, a curva no caso, né? Uma para a face mesial e a outra para a face distal do elemento. Então, como vocês podem ver aqui, as duas são curvas, porém cada uma para um lado. A ponta ativa dela, a lâmina, né? Que é essa voltinha aqui, cada uma é voltada para um lado, porque depende muito da região do dente que vai extrair, para poder estar facilitando. E temos alavancas do tipo Seldin, que são essas de baixo, as mais utilizadas para qualquer tipo de extração dentária. E ela é um jogo constituído de 3 alavancas, com a reta com a lâmina triangular e as duas com lâmina curvas, né, que são semelhantes às bandeirinhas que a gente fala. É popularmente conhecida como as bandeirinhas. E também elas possuem tanto lâminas para o lado curvas, né, para usar para o lado mesial ou para o lado distal, dependendo do tipo de dente a ser extraído, se vai ser raiz. Se bem que ela não é tão indicada assim para extração dentária, mas para o dente inteiro em si. E a reta, que é a mais utilizada para poder estar aí luxando, ajudando a luxar o dente. Luxar, quando eu digo, é para amolecer o dente antes da gente retirar ele de dentro do alvéolo, né, do osso. Possuímos também a alavanca, o elevador de Creer, que são 2 alavancas com lâmina em forma de bandeirinha, e o que difere da Seldin é o seu cabo que é curvo. Então, como vocês podem ver, ela também é triangular, semelhante a Seldin, porém aqui nessa região do cabo dela, da haste, ela tem uma curva. Olha só, comparando com a Seldin, ela é mais reta. Sem contar também que a curva dela, o triângulo dela é bem mais acentuado, né? Inclusive temos aqui, vocês podem comparar, no caso essa aqui são as bandeirinhas, as do tipo Seldin, e essas daqui que é a do tipo Creer, né? Creer. Pode observar que ela tem uma curva que difere uma da outra. Já as apical de Crane,
elas servem para elevar as raízes e ápices radiculares. Deixa eu só voltar aqui, meninas, para me ressaltar uma coisa para vocês que eu esqueci. A Celdin, por elas, não a Celdin, né, todas em gerais, as alavancas, elas têm a numeração, né, para a gente conseguir identificar qual que é qual para cada lado. Então, geralmente, já vem escrito no cabo da alavanca para vocês conseguirem diferenciar. A do tipo crane, apical crane, elas são raízes para elevar as raízes e ápices radiculares. O que quer dizer? Que às vezes quando a gente for extrair um dente, ou então só tem o coroa do dente já quebrou e só ficou a raiz lá, é muito difícil de remover. Por quê? Porque a gente não tem a coroa para poder apoiar, né? Nem a alavanca, nem o fórceps. Então, por ficar lá dentro do osso, só a raiz, elas foram feitas especificamente com essa pontinha, justamente para poder facilitar. E igualmente as outras, as apical crane também, cada uma voltada, são curvas, porém cada uma voltada para um lado, porque uma serve para usar em região mesial e a outra em região distal do dente, da raiz no caso. Temos também a alavanca Potts, que é um elevador. Essa não está na apostila de vocês, mas achei importante colocar porque ela é bem utilizada, principalmente na extração de siso. Essa de crane e a crier quase não são tão utilizadas assim. A mais comum é do tipo Celdin e as apicais. Mas a alavanca Potts também geralmente é muito utilizada, principalmente quem faz muita extração de sisos. E ela é também angulada com a ponta ativa em forma de colher. Mas ela, gente, popularmente é conhecida como a alavanca em forma de T, né? Por ter o seu cabo fino, né? E a outra haste lá perpendicular. Então, é popularmente conhecida em forma de T. E na sua pontinha, ela é semelhante, é bem pontiaguda, porém ela tem uma voltinha, né? Que se assemelha em forma de uma colher. Mas ela é bem fácil de identificar justamente pela posição, ou pelo formato, perdão. A alavanca do tipo apexo, ela serve para a luxação e extração dos dentes do osso circunvizinho, raízes e ápices radiculares residuais ou recém-fraturadas, dentes com porção coronária parcialmente destruída ou frágil. Ou seja, gente, é também uma das alavancas utilizadas para estar facilitando, né, a fazer a extração de dentes, raízes fraturadas. No caso, quando a coroa está muito frágil, a gente vai tentar tirar o dente, ela acaba quebrando. Então, essa é uma das indicadas. Vocês podem observar que a pontinha dela é bem semelhante às apicais, né? Mas é diferente que ela tem essas serrilhas, esse cerradinho aqui na pontinha dela para ajudar a facilitar, prender o dente, né? Na alavanca para poder extrair. E também possui numerações para saber diferenciar qual que é o lado. E as outras a ponta delas são curvas, também facilitar dependendo da posição que estiver o dente. Já a alavanca de Head-Brink são instrumentos delicados para remoção de pontas de raiz em áreas de difícil acesso. Vocês podem observar que geralmente a maioria, para poder remover raiz, ela tem quando é uma raiz que quebrou bem lá no fundo, ela tem a pontinha bem pontiaguda. Por quê? Porque essa ponta, ela tem que conseguir, eu vou tentar fazer uma ilustração para vocês entenderem. A loja óssea, onde fica alojado o dente, só vocês lembrarem na anatomia, né, tem a voltinha aqui. Então, quando a raiz quebra assim lá no ápice, essa alavanca, ela tem que vir aqui com a pontinha bem fininha, que ela tem que se alojar entre a raiz e o osso alveolar. Por quê? Porque a gente tem que conseguir, para poder descolar, né, essa raiz entre do dente e do osso, para poder estar removendo ela. Por isso que ela tem essa ponta bem fininha para poder conseguir alcançar bem lá no fundo. Essas duas também não estão presentes na apostila de vocês, mas eu coloquei a nível de conhecimento.
Vou colocar um videozinho aqui, então, postando as alavancas para vocês verem melhor, né? Porque vocês viram apenas em foto, mas em vídeo vocês conseguem ver melhor a diferença de uma da outra e entender bem. Observem bem na pontinha, que é onde que tá a diferença delas. Observem como que é feito, né, a extração do dente com as alavancas. Tem que conseguir introduzir lá a alavanca entre o osso e o dente. Por isso que cada uma tem uma função. Tem um formato específico. Então, gente, lógico que vocês não são obrigados a saber como que tem que extrair um dente, né? Mas é importante vocês verem como que é feita a extração para vocês entenderem o porquê daquela alavanca, o porquê daquele formato. E também, né, durante a extração, você vendo o dentista lá fazendo o procedimento, às vezes você mesmo pode pegar um instrumento para poder estar auxiliando ele, né, a estar fazendo a extração. Então agora vamos para os fórceps. São instrumentos responsáveis pela extração dos elementos dentários. Existem fórceps específicos para as arcadas superior e inferior. Eles são identificados pela numeração de acordo com o seu desenho, detalhes que irão determinar para qual ou quais elementos dentários serão indicados. Os componentes básicos de um fórceps são o cabo, também, né, a articulação, que é responsável pela movimentação de abertura e fechamento do cabo, do fórceps em si, e a ponta ativa. Então, a articulação é como se fosse, gente, um alicate, né? Não deixa de ser um alicate o fórceps. A ponta ativa também vocês vão ver que varia muito de um para outro, porque depende muito da posição do dente, de região e essas coisas, e de encaixe também. Então, os fórceps para dentes superiores. Os fórceps da arcada superior possuem a ponta ativa com discreta angulação que facilita o acesso do elemento a ser extraído. A única exceção é o fórceps número 1, cuja ponta ativa é reta. Então, vocês podem observar esse daqui mesmo, a ponta ativa dele é levemente curvada para baixo, né? Porque na lógica, por ser dentes posterior, a gente vai ter que virar nessa ponta, no caso, para cima, né? Para poder facilitar estar acessando os dentes, principalmente posteriores, porque, logicamente, não vai conseguir colocar uma ponta reta nos dentes lá atrás, sendo que nem tem espaço e abertura bucal para isso, né? Então, vamos para os fórceps maxilares, que são para dentes superiores. O número 1 ele é indicado para a extração de incisivos e caninos superiores. Por isso que ele tem a ponta reta, porque como os dentes anteriores, não tem essa dificuldade de ter que ficar acessando lá atrás, né, posteriormente. Então, vocês podem ver que na ponta ela tem tipo uma conchazinha, que essa conchazinha é para poder a gente conseguir, essa pontinha meio curva também, para a gente conseguir aprender na raiz do dente, no colo, que é onde a gente faz a luxação, né?
A luxação, no caso, é um movimento de vai e vem que a gente faz para poder estar amolecendo o dente. Temos o fórceps 150, que ele possui as pontas ativas em forma de concha, que serão posicionadas nas faces vestibular e palatina dos elementos a serem extraídos. Ele é indicado para extração de pré-molares, incisivos e raízes superiores. Então, de pré para frente, né, a gente pode estar utilizando essa alavanca. E vocês podem observar também, gente, que a maioria, dependendo da marca, às vezes já vem escrito aqui, né, a numeração do fórceps, e alguns vem escrito no cabo. Depende muito da marca. O molar superior tem fórceps específicos para o lado direito e para o lado esquerdo, pois a sua face pontativa possui das pontas ativas em forma de garra, que é posicionada na face vestibular, e a outra em forma de concha, que é posicionada na face palatina dos molares. Por que que na face vestibular ela é forma de concha e na palatina é em forma de garra? Porque as pontas ativas possuem forma de garra. Porque, gente, os molares superiores, eles possuem 3 raízes, né? Que são 2 raízes vestibulares e uma raiz palatina pro lado do céu da boca. Então, por isso que um lado é ponta da face vestibular, que é de garra, né? Porque é onde que tem o encontro de uma raiz com a outra. Então, essa garrazinha aqui, esse garfinho, essa garra, ela é posicionada na face vestibular justamente por isso, porque é a região que tem, né, que no caso seria mais ou menos esse formato aqui, para essa pontinha aqui encaixar nessa região. E como na palatina é só uma raiz, então o outro lado dela é só uma conchinha, para poder estar encaixando na raiz. E vocês podem observar aqui, ó, no fórceps 18R, a letra R é a letra inicial da palavra em inglês, que é o right, né, que significa o direito. Então, como que eu associo? Para poder facilitar, direito é o R, então direito. Então, no caso, então, logicamente, o L seria do lado esquerdo. Então, o fórceps número 18, a letra L é a inicial da palavra inglesa left, que significa esquerdo. Qual que é a diferença de uma para outra que vocês estão vendo aqui? Todas as duas parece que são iguais, né? Por causa dessa curva aqui. Só que não, por quê? Observa que a ponta ativa do 18L está voltada para cima, justamente por causa da direção do dente, da posição, né? O que significa, para que serve essa voltinha no cabo do fórceps? Essa voltinha aí é para poder conseguir, né, na hora que for manusear, segurar o fórceps, para poder firmar no polegar, no dedo, para não ter risco de soltar da mão, né, de escapulir sem querer. E já o R também é a mesma coisa, porém, né, o que difere é a ponta ativa aí voltada para o outro lado. Mas os dois têm a mesma função, porém, o 18R é para o lado direito, o 18L é para o lado esquerdo. Mas podem ficar preocupados, vocês vão estar vendo isso a partir dos instrumentais na aula prática. E também temos o terceiro molar superior, que é o fórceps número 210, perdão, que é para o terceiro molar superior, que pode ser removido também. No caso, esse 18R e 18L, gente, é qualquer molar superior, tá? Primeiro, segundo e terceiro. Lógico que o terceiro molar sempre varia, né, o número de raiz, mas em termos geral, para utilizar em dentes primeiro e segundo molar superior, de cima. Já o 210, ele tem esse formato aqui. Também tem o cabinho angulado, né, para poder facilitar manusear ele. Porém, na ponta ativa dele, observa aqui que ele faz essa volta, como se fosse um V, né? É justamente porque é um dente que fica bem posterior, o acesso é bem difícil. Então, a ponta ativa já facilita estar ali aprendendo o dente. E observe que tem a conchinha aqui, essa conchinha é para a gente conseguir aprender o dente.
Temos o fórceps número 68, que ele é indicado para a extração de raízes inferiores de ambos os lados, ou seja, qualquer tipo de raiz residual, né, na arcada inferior. Observe que ele tem, na ponta ativa, ele forma como se fosse um círculo na hora que ele está emendado, que está fechado, né? E a ponta dele é bem fininha, justamente para facilitar, principalmente quando é dente lá atrás, posterior, embaixo. E o fórceps 65, que é quando o elemento dentário estiver com a coroa parcialmente ali, ou totalmente destruída, né, quando fica raiz residual. Existem fórceps específicos para essa situação, que são os fórceps 65 e o 69. O 65 ele é indicado para a extração de incisivos e raízes superiores. Ou seja, ele serve tanto para extrair o dente incisivo, dos dentes da frente, né, quanto para extrair as raízes, porém todos da arcada superior. Como vocês podem observar, o 65, ele também possui essa curvatura igual ao 210, só que o 210 ele é lá para molar posterior, lá atrás, né? Já o 65 é para a região anterior, por isso que o cabo dele é retinho. Porém, por ser muito utilizado principalmente para extração de raízes, tem essa pontinha fina aqui, curva, para estar facilitando a remoção. Já o fórceps número 69, que é o mais utilizado para extração de raízes residuais, ele é indicado para fragmentos de raízes pequenas superiores e inferiores, ou seja, quanto o 65 é utilizado só para superior, o 69 já dá para utilizar em ambos, por isso que o 69 geralmente é o mais que vocês mais vão encontrar aí nos consultórios que forem trabalhar. Pode observar que a pontinha dele é bem fininha e bem comprida, olha o tamanho em relação aos outros. Para estar facilitando a extração aí de raízes tanto superior quanto inferior. O fórceps mandibulares, ou seja, agora são fórceps para a região inferior, dos dentes inferiores. É indicado para a extração de premolares, incisivos e raízes inferiores. Enquanto o 150 é indicado para os incisivos premolares, né, superiores, o 151 é indicado para os inferiores. Podem observar aqui que a ponta ativa dela é um pouco mais curva, justamente para facilitar os dentes inferiores. A ponta ativa também é em forma de conchinha, tem essa voltinha aqui, porque é dentes de raízes unirradiculados, ou seja, tem uma raiz somente. Temos também o fórceps número 23, que ele é indicado para extração de molares de ambos os lados. E olha, é importante vocês observarem aqui que ele tem essa ponta como se fosse uma garra. É semelhante ao 16, porém o cabo dele, olha, é bom até vocês observarem aqui que nesse aqui a identificação dele vem no cabo, o fórceps número 23. E por que ele tem essa pontinha de garra? Porque os dentes inferiores, os molares, eles possuem apenas duas raízes. Então, essa ponta, esse gancho vai encaixar nessa região que a gente chama de furca, onde encontra uma raiz com a outra. Ele vai encaixar nessa região aqui, né, bem apicalmente mesmo, só que tem que ter muito cuidado para a gente não quebrar o dente. Se for um dente muito frágil, tem um grande risco de estar quebrando, né, ou então de sofrer algum trauma, porque esse fórceps ele é bem agressivo justamente por causa dessa ponta. A mesma coisa com o fórceps 16, mas como eu falei para vocês, o que difere é a angulação da curva, né, do cabo. Porém, o 16 é também indicado para extração de ambos os lados dos molares inferiores e é popularmente conhecido como chifre de touro. Por quê? Justamente também por causa dessa ponta em forma de gancho aqui, que tem a mesma função do 23, porém a diferença, né, é o formato desse cabo. Já o número 17, ele é indicado para a extração de molares inferiores de ambos os lados, ou seja, tanto o primeiro e o segundo molar inferior de qualquer lado. O mais usado é o fórceps 17, e ele também possui o ganchinho, mas vocês podem observar que ele possui a ponta de gancho dos dois lados, não é igual o fórceps 18, o R nem o L, né, que um lado é ganchinho, o outro lado é uma conchinha.
justamente por causa da posição das raízes, né? Porque as raízes superiores têm duas vestibulares e uma palatina, só que as raízes dos dentes inferiores, os molares, apenas duas, que forma a fuga, né? E de encontro às raízes. Então, esses dois ganchinhos encaixam tanto na vestibular quanto na lingual dos dentes inferiores. Por isso que as duas pontas ativas dela possuem esse ganchinho. E eu coloquei aqui uma tabelinha que já está presente aí na apostila de vocês, para vocês terem mais noção, né, em termo geral, qual o fórceps é indicado para qual dente. Eu indico vocês, então, a ficarem sempre observando, né, tentar memorizar, para facilitar para vocês depois, quando vocês forem verem pessoalmente. E aqui, meninas, eu também coloquei um videozinho para vocês estarem entendendo como que entender, né, vendo de forma de vídeo, para conhecer mais sobre os fórceps. Observe o formato do cabo, que pode variar muito de fórceps para outro. O 69 para raiz residual bem usado. O 18L, observe a forma do cabo. O número 1, que ele é totalmente reto. Ó, vocês veem, depende muito da angulação, como que deve ser utilizado, né, apreendido o cabo. Olha, pela pontinha dá para observar que é o fórceps 17, olha aí. A intenção é justamente essa, para ficar bem na furca do dente, para prender o dente bem lá apicalmente. Então, gente, eu coloquei aqui, não tá na apostila de vocês, mas como a gente entrou na parte de cirurgia, é muito importante vocês estarem sabendo, né, como não foi citado antes. Eu achei importante colocar para vocês entenderem, para poder estar auxílio, porque como a função de vocês é ajudar, agilizar o tempo do dentista, né? Então, podem observar, vou passar para vocês aqui, que como eu mostrei para vocês lá no início, a cirurgia, né, em termo geral, tanto hospitalar quanto em ambiente odontológico, tem os 4 tempos, né, que é a diérese, a hemostase, a exérese e a síntese. E por ter esses 4 tempos, também influencia muito na montagem da mesa cirúrgica. Então, além disso, você também tem que ajudar o dentista a auxiliar ele a paramentar, ou seja, a se vestir com a roupa estéril, né, para poder estar fazendo a cirurgia, porque não é com qualquer jaleco que você usa, principalmente quando é cirurgia de siso, quando geralmente é mais invasivo. Então, como que deve ser montada a mesa cirúrgica? Você tem que seguir os 4 tempos cirúrgicos, né? A ordem, mas antes é importante você saber como auxiliar o dentista a se paramentar. Sempre vem, gente, o kit cirúrgico estéreo, que no caso é a trouxa cirúrgica popularmente conhecida. E o que vem nesse kit cirúrgico estéreo? Já é um kit que ele já vem já dentro do invólucro, todo esterilizado,
onde ele foi fabricado. E dentro desse kit cirúrgico, ele possui um campo fenestrado, que é aquele que eu mostrei para vocês, né? Onde que apreende com a pinça de Bacalhau. Isola todo o restante do paciente, deixa só a boca à mostra, só a região que a gente vai trabalhar. Vem um campo cirúrgico. O que é esse campo cirúrgico? É o forro que vai colocar em cima da mesa, né? Então tem que ser um forro estéreo, porque você vai colocar um material estéreo. Duas toalhinhas de mão. Por quê? Porque antes de qualquer forma, vocês vão ver, antes de iniciar qualquer cirurgia, tem a forma adequada de lavar as mãos, que vocês já aprenderam, né? Lá na biossegurança. Tem a forma adequada de lavar as mãos. E assim que é aberto esse campo cirúrgico, uma das primeiras coisas que tem é essa toalhinha de mão. Depois disso, da toalha de mão, vem os aventais. No caso, são 2 aventais, que é um para o dentista e um para auxiliar. Então, primeiramente, como você vai auxiliar, quem vai abrir e utilizar primeiro é o dentista, né? Vai remover o avental dele ali. Aí, logo em seguida, ele vai colocar as luvas, aquele processo que vocês já entenderam. E como vocês viram aqui, tem 2 campos cirúrgicos, um de 30 por 40 ou 50, de 30 por 45 e um de 80 por 60 por 80. Geralmente tem dentista que aproveita só um, guarda o outro para poder reesterilizar, para poder estar reutilizando. Alguns vêm máscara, outros não. Não é em termo geral, tá? Alguns, às vezes, tem kits cirúrgicos que são mais simples. O que vem também são esses protetores de mangueira, que é utilizado lá no sugador e na mangueira de alta rotação, que fica no equipo. Tem esses protetor de refletor. Alguns vem com touquinha sanfonada também, não é em termo geral, tá? Mas a maioria que sempre vem o certo é o campo fenestrado, vem 2 campos cirúrgicos, 2 aventais, as toalhinhas, esses protetores de mangueira e esses refletores duplos. Então vocês vão ver o vídeo agora que como que você deve estar auxiliando o dentista a se vestir, a fazer a paramentação. No caso aí, o dentista ele já lavou a mão, né? E como vocês podem observar, essa trouxa cirúrgica aí, ela é de pano, não é estéril igual a outra. Não vem no descartável igual a outra. A secagem dos membros deve ser feita dos dedos até antes do cotovelo. Observe como que é feita a secagem aí, porque não pode encostar mais uma mão com a outra. Cada face da compressa para secar um membro. Lembre-se sempre da posição de segurança. Segure o jaleco pela gola. Não deixe que o jaleco toque em nada. O auxiliar de sala irá fechar a parte de trás do seu avental. Solicite a luva cirúrgica de tamanho apropriado. O pacote interno está estéril para você pegar. Observe a marcação dos lados direito e esquerdo da luva. Como calçar a luva, né, que vocês já viram. E é importante observar, gente, que antes de tudo ele já estava com a máscara, com o óculos e com a touca, né, porque não são estéreis, então para não ter que tocar. Vira a luva, segurando pela borda dobrada. Para vestir a segunda luva, introduza a primeira mão por dentro da borda dobrada.
gire para a sua esquerda. Desfaça o nó da frente e entregue as duas pontas para o auxiliar. Então, espero que vocês tenham observado cada detalhe aí, né, de como que é feita essa paramentação, que é muito importante. Em questão da montagem da mesa cirúrgica, como eu falei para vocês que a gente segue a sequência, né, a intenção, né, para poder facilitar a cirurgia, seguir a sequência da diérese, hemostasia, exérese e a síntese. Então, teria que, na lógica, ser montada mais ou menos nessa ordem aqui, né? Lógico que primeiro a gente vai começar pela anestesia. Às vezes é importante também ter um espelhinho aqui para poder auxiliar. Aí vem a diérese, né, que é o bisturi, os descoladores. Aqui, em questão de hemostasia, fica mais lá para final a gase, mas a gente pode estar aqui, né, parando, pegar lá a pinça hemostática para poder estar fazendo a compressa de gase. E depois logo a gente começa então a exérese, né, no caso com os fórceps, alavancas para fazer a extração, a luxação do dente. E depois, assim que a gente faz a extração, temos aqui o alveolótomo, né? A pinça goiva, que vocês já viram qual que é, para poder estar removendo pontinhas de osso. Aí vem o outro alveolótomo, né? Para poder fazer a regularização também óssea, no caso esse aqui em forma de raspagem. E depois, a partir disso, vem a síntese, né? A tesoura e a pinça porta-agulha para poder estar fazendo a sutura. Aqui também temos o afastador. Lógico, né, gente, que vai depender muito também de profissional. Tem alguns que preferem adaptar a mesa de sua forma, né? Mas em termos geral é assim. Aqui a cuba com soro fisiológico, né, e a seringa descartável para poder estar fazendo a irrigação logo após a extração. E aí vem a síntese. Aqui eu coloquei um outro modelo para vocês verem, né, que em lógica seria o exame clínico. Aí vem a anestesia, a diérese e a hemostasia. Depois esse material para pressão de materiais, né. No caso aqui, as alavancas e os fórceps para fazer a exérese, que no caso é o ato de extrair o dente, e os fios de sutura para a síntese. E geralmente, em termos geral, costumamos deixar o soro, mais lá, a gasa, mais lá para a região final. Mas em termos geral, é nessa posição e nessa sequência que é montado a mesa cirúrgica. E eu coloquei também um videozinho para vocês estarem vendo como que ajuda, auxilia o dentista a montar essa mesa. Olha, o dentista com a luva estéreo já, né, segurando o material estéreo. O auxiliar vai só com a agulha lá, segura só na tampinha e remove, porque ela não é estéreo. Observe como vocês abrem o material, vocês abrem somente e abrem em cima da mesa para não ter que tocar no instrumento estéreo.
dibulação, que é a diérese, remoção dentária, que é a exérese, regularização óssea, a hemostasia, que ela também pode vir lá no final, e a síntese, que é a cirurgia, ou que é os pontos, perdão. As broquinhas lá também, poder fazer remoção óssea, seccionar o dente. Olha, como que vai remover a agulha, vou ter muito cuidado para não se perfurar. Como remove de novo a lâmina de bisturi. Então é isso, gente. Para poder não ficar uma aula longa, vocês aproveitarem mais, eu vou paralisar aqui na região, na área de cirurgia, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que não pode ser que confundir um pouco a cabeça de vocês aí. Eu aconselho a rever a aula, mas vocês vão ter a aula prática, vocês vão ter contato com os instrumentais para vocês entenderem. Lógico que não vai ser todos, porque tem alguns que são muito específicos, às vezes utilizados só por alguns especialistas, mas em termo geral, né, para cada função vocês vão estar tendo contato. Tenham um bom fim de semana, boa aula, que aproveite bem, espero que tenham gostado.